Olá, você que está ligado no canal Ideal, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Pode Falar a partir de agora. É o primeiro de 2022 e a gente está quase completando um ano de Pode Falar já, Cris. Quase, agora em janeiro, né? Agora em janeiro, 22 de janeiro, foi o dia que foi postado o primeiro Pode Falar com o senhor William Menegassi. Olha Como é que tu evoluiu de lá pra cá? Nem sei, eu evoluí. Tu nem tava no canal, acho? Eu não tava no canal ainda. Olha, isso já foi uma evolução. Viu só? Já foi uma evolução. Agora o William acho que evoluiu um pouquinho de lá pra cá, né? Beijo pro William. Beijo pro William. Estamos aqui por ti. Com a gente hoje, Walter Parisotto, tudo bem? Bem, tudo bom. E é um prazer, né, estar aqui num dia festivo, né, comemorando um ano do Pode Falar. Legal, agora eu vou aproveitar o meu café aqui, só porque vocês já estão aproveitando. Não, a gente já tá tomando, né? E eu vou aproveitar o meu café. Gostou? Gostei muito, muito. Normalmente eu tomava só quente, mas gelado assim gelado extraordinário. É bom, né? Ó, esse aqui é um café frappé. Isso. Lá do Café do Mestre. Eu pesquisei o que é aqui numa fonte seguríssima, que é o Wikipedia. Olha só. É um café solúvel gelado com cubos de gelo e espumado num shaker ou liquidificador. É uma bebida de verão popular principalmente na Grécia ou no Chipre, o Chipré, sei lá. Mas é servido também com variações em outros lugares da Europa, também na Ásia e também aqui no Pode Falar, graças ao Café do Mestre, né? E é muito bom. E como não é uma bebida predominante lá em Jaborá, eu não conhecia. Não conhecia. Quem nasce no Jaborá é o quê? Jaboraense. Jaboraense. Então você e o Ederson Moraes são jaboraenses. Somos jaboraenses. Tu conhecia o Éder lá, a família dele, alguma coisa? Ou Não, saiu não. cedo de lá? Não, na verdade eu só nasci em Jaborá, né? E mantive lá a parte da minha família, mas eu sou de criação, assim, de infância e adolescência, muito mais lourenciano. Assim, meus pais mudaram-se de Jaborá para São Lourenço, então eu me considero muito mais lourenciano, mas nasci em Jaborá. É assim como o Ederson, nós só nascemos em Jaborá, né? Não há muito espaço para as pessoas ficarem em Jaborá. O Éder, ele foi desabrochar em outros ambientes, sabe? Isso. Mas o Ederson tem uma vantagem, sobre mim, porque o Ederson, ele já é da cidade, já é jaboraense legítimo. Eu nasci na linha Banhadão. Então... Meu Deus. Mas o Éder é de uma linha lá também. Não sei como é que é o nome da linha da família dele lá. Deve ser linha Moreira, só tem Moreira lá na família. Mas com quantos anos que você foi para os bombeiros? Então, eu saí de São Lourenço do Oeste com 17 anos, né? Fui para Florianópolis, o meu sonho, né? Fui em busca dos meus sonhos, né? Que era ser bombeiro já na época? Não. Eu sequer conhecia a atividade de bombeiros, né? Eu sou de família de pequenos agricultores, muito pobres. E a gente precisa, do céu só cai chuva, você precisa correr atrás dos teus sonhos. E o meu projeto de vida, meu sonho era ser agrônomo. E as perspectivas aqui eram praticamente impossíveis, até porque não havia faculdades disponíveis aqui. Quiçá pública, né? E aí Florianópolis passou a ser uma alternativa interessante, eu fui para lá. Mas entre o sonho e uma pessoa que precisa pagar suas contas, você precisa achar, né, meio termo. Fazer essa função, né, entre o ideal e o possível. E como todo jovem que quer estabilizar-se rapidamente, né, o serviço público ele é uma boa opção. O serviço público ele tem umas coisas que ele é castrante, ele te impõe limites, muito padronizado, né? Você vai até um limite, você não tem como ir além dali, porém você chega mais rápido. Então na época apareceu-me uma alternativa interessante e eu tive a maldição ou a bênção, não sei, porque eu não queria na época isso, e hoje tenho grandes amigos e mudou a minha vida. Eu acabei sendo alçado pelo exército. Precisei servir o exército. E estava saindo do exército, né, com a mão na frente, uma mão atrás e um pé na bunda, porque eu perdi o emprego quando eu fui convocado. E já nos meses finais, próximo à minha baixa, abri um concurso para o Corpo de Bombeiros. Eu desconhecia então a atividade, e acabei fazendo o concurso. Isso foi Me que encantei, ano? Isso foi em 1992. Talvez vocês não eram nascidos na época. Ah, não. Eu não era.
Eu nasci uns 6 anos depois disso, 7 mais ou menos. Pois então. No século passado. Tu acredita, né? E aí foi uma opção que surgiu. E depois eu fui fazer agronomia, né? Então fiz um pedaço de agronomia e aí fui para o curso de oficiais. Aí era impossível conciliar. E aí eu acabei optando, né, pela segurança, até porque já tinha filhos e também assim, a vida conduziu-me para uma atividade que me fez absolutamente feliz, realizado. Que é o trabalho com cães? Ou não só ele? Não, o trabalho com... Eu não considero a parte de cães como trabalho, né? A parte prazerosa desse universo todo. Porque o serviço de cães, assim como outras, foram alternativas que surgiram ao longo da carreira para resolver problemas, né? Quando você faz um curso de oficiais, você não deixa de ser um bombeiro de rua, né? Porque o grande barato de ser bombeiro é sair pelo portão afora, dentro de um caminhão, de uma ambulância. E, infelizmente, para a oficialidade, a gente acaba, ao invés de sair entrando no universo dos papéis e dos e-mails. Burocrático. Mas é um papel de gestão. E o gestor ele precisa procurar soluções para os problemas que lhe são apresentados. E nós somos uma região em que nós temos uma demanda, a região oeste como um todo, né? Uma demanda muito grande de pessoas perdidas. Principalmente idosos com demência ou algum tipo, o Alzheimer. Idosos com algum tipo de demência ou Alzheimer. E nós começamos a ter uma busca, 2 buscas, voltando lá para 2002, que foi o época. Hoje estamos fazendo, esse ano faz 20 anos de atividade com cães no estado. Olha só. E voltando para esse momento, o quartel de Xanxerê, ele atendia uma região que hoje tem 7 quartéis. Nós éramos sozinhos, íamos até lá perto de Irani, eu pegava a região de São Domingos, Abelardo Luz, Xaxim, lá para aquela região de Quilombo, tudo isso era um quartel só que atendia. Muita coisa, né? Era para demanda. São 7 quartéis na mesma base territorial hoje. Então começou a ter demandas, assim como teve outras demandas. E o cão passou a ser uma solução interessante para esse processo. E aí foi juntar a uma atividade que me era absolutamente prazerosa, que eu trazia da minha vida toda. Os cães sempre estiveram comigo, né? Eu nasci na roça, era filho único, meus pais saíam de madrugada para o trabalho e eu ficava com os cães, né? Assim, muito jovem. Então eu cresci convivendo, falando, tentando entender, olhando para o meu lado e vendo um cão. Então isso, eu não me lembro de nenhum momento da minha vida em que eu não tive um cão próximo de mim. Então, desse momento em diante, eu trouxe um cão para dentro da atividade, para o trabalho também. E já era regulamentado naquela época? Não, levou anos depois para... Nós fomos de 2002 a 2008 na informalidade. É um serviço que as pessoas não confiavam muito, não só no nosso estado, mas no país como um todo, ainda olhavam com muita desconfiança. Mas isso dá muito trabalho, será que é eficiente? Será que funciona? Será que acha mesmo? E 2008, o desastre no Vale do Itajaí, naquele momento em que as pessoas estavam embaixo da terra, soterrado, e que não havia evidências de como localizá-las, porque os seus corpos estão, né, aqueles que estão na superfície, você não precisa de cachorro, né, mas daquele momento em diante, as vítimas que restaram, os cães foram a alternativa eficaz para esse serviço. Tanto que as últimas 23 vítimas nós encontramos. 2 não foram localizadas, mas nós localizamos as vítimas em condições mais difíceis, sem o uso da máquina, né? Com menos tempo, com menos custos e com mais eficiência. E até qual profundidade assim que o cachorro consegue farejar ali? Poxa, vamos estar numa área técnica, né? Mas vamos lá. Imagine que nós, né, o nosso corpo, em algum momento, ele vai se deteriorar. Sim. Né? E grande parte de nós vai transformar-se em água, né? Nós já somos água, né? Só vamos sair dessa estrutura e ir para um ambiente. A partícula de odor é uma partícula sólida. O cão só vai localizar se chegar na superfície.
Então, o que é feito? Existe umas barras de cobre, a gente vai fazendo os buracos, né, no solo, e esse odor vem para a superfície. Normalmente, onde tem um corpo ao redor dele, né, ele está no meio da lama, está com muita água. Então, essa água ela passa a ser contaminada pelo odor daquele cadáver. Então, nós já temos casos, dependendo da quantidade de água que você tem no solo, de localizar a vítima 6, 8 metros de profundidade. Nossa. Em Brumadinho, isso já é mais difícil, porque o solo é metal, não é barro, é metal. Então ele compacta demais. E ele impede que esse odor chegue até a superfície. Então é muito relativo, né? Mas qualquer coisa que tenha uma identidade própria de odor, olha, esse negócio ele cheira celular, né? A TV cheira a TV, o humano cheira a ser humano. Cada organismo que tem um odor específico, o cão consegue identificar. O cão já nasce farejando. Nós não ensinamos o cão a farejar nada. Sim. Ele já nasce farejando. O grande desafio dos adestradores é dizer, olha, você está sentindo esse cheiro? Eu estou. Então, quando você sentir esse cheiro, em específico, ou celular, ou entorpecente, um corpo putrefato, você vai me dizer aonde ele está, porque eu preciso localizar esse objeto. Esse é o desafio, é comunicação. Farejar, o cão já sabe. Sim. Agora é impressionante, né? Por exemplo, assim, a polícia aborda um carro ali. Esse carro está com droga escondido dentro do tanque de combustível. O cachorro consegue farejar? Mesmo com o tanque, a gasolina, o pacote, ele encontra. Encontra. É incrível, né? Aí nós vamos voltar para nossas aulas de química, né? Tu sabe que nós somos formados por um monte de átomos e o átomo em sua... é como o universo, ele é um grande espaço vazio. Não existe nada hermeticamente. Ó, esse copo aqui, se você olhar, ele está passando água, né, para fora. Nós somos vazios, o átomo é vazio. Então, o odor, a partícula do odor, por menor que seja, ela sempre vai sair. Ela sempre vai sair para o meio externo. O que precisa dos processos de treinamento é você treinar, né? Eu ia pedir quanto tempo leva para um cão entender, o cão e o homem, né, que trabalha com ele, essa dupla binômio que vocês chamam, para que eles consigam se comunicar nesse sentido e tenham entendimento. Para o cachorro sair da faculdade e estar pronto para trabalhar, né, em busca e resgate, nós pegamos o filhote e começamos a trabalhar ele com 2 semanas e deixamos ele está pronto para ir para a certificação, né, para o vestibular, com 1 ano e meio. A nossa média aqui, né, catarinense, nós aprovamos o cão para atividade com 20 meses. Essa tem sido a nossa média. Mas com os 18 meses, nós já tivemos vários cães, né, aprovados absolutamente nos 18 meses, que é quando ele tem maturidade para isso. Né? Eu não consigo dizer para o cão assim, olha, Malu, nós temos um senhorzinho de 80 anos perdido no mato, essa noite a temperatura vai cair para 5 graus, se nós não acharmos em 6 horas, esse cara vai morrer. Ela não vai entender isso. Mas se eu falar para ela assim, que tal a gente brincar muito agora, né? Isso ela vai entender. Então o cão ele faz a função dele em troca de interação, em troca de brincadeira, em troca de alegria. Então ele precisa ter uma maturidade para ele desejar fazer isso mesmo com frio, com fome, com sede, com calor. Porque o filhotinho ele está conhecendo o mundo, então ele está muito disperso. Então essa maturidade o cão atinge próximo aos 2 anos. E esse método de treinamento, você desenvolveu algum método teu assim para esse treinamento? Eu me considero o maestro de uma banda, né? Muitos instrumentos não sou eu que toquei. Então quem faz a música foi a minha equipe. O meu processo, a minha participação nesse processo todo é um processo muito mais de liderança, né? De convencer essa gurizada. Olha pessoal, o que vocês vão fazer no final de semana? Vamos assistir o jogo. Que tal a gente treinar cachorro? O que vocês vão fazer amanhã? Que tal treinar cachorro? Então foi juntar 5, 6 pessoas que compraram essa ideia, que se convenceram para isso. Então nós treinávamos no nível, no caminho e não dava certo. Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos esquecer tudo isso aqui, apaga tudo aqui, deleta, vamos começar de novo.
E juntos, esse é um método que eu não posso ser desleal e dizer que é meu. Esse é um método nosso, construído, né, por mim, pelo Cabo Moisés, pelo Borba, pelo Cabo Fumagalli de Itajaí? Não, de curitibanos, do Sargento Amorim de Itajaí e outros que vieram depois, né? Mas o método inicial que foi construído aqui em Xanxerê, né, por mim, pelo Moisés, pelo Borba, pelo Busaca, nós não tínhamos base. Não tínhamos base. Nós pegamos um sujeito que treinava cães para atividade policial, e faro é faro. E tentamos adaptar no início, adaptar. Muitas adaptações não deram certo, né? Os nossos cães chegavam lá a 50%, 60% do que nós desejávamos. Poxa vida, onde que está? A grande sacada. E aí olhamos assim para fora. No Brasil não tem, vamos olhar para fora. E aí nós olhamos aqui para a Cordilheira dos Andes, que é um local que tem tremores todos os dias, né? Todos os dias. O Chile chega a ter 20 tremores por dia. E olhamos, a Colômbia tinha um projeto muito bacana de preparação, porque Bogotá está em cima de uma falha geográfica, em que se espera um grande terremoto em Bogotá para os próximos anos, e na natureza, a natureza não tem nada de novo. Nada. Só abrindo parênteses, né? Se você se lembra, assim, tivemos uma entrevista, acho, contigo, lá em 2009, que nós falamos sobre tornados. Não é nada de novo. Sempre aconteceu, vai acontecer de novo. E 2015 não foi o único. Vai acontecer de novo. Vai, prepare-se, vai ter de novo. E terremotos, aconteceu em Bogotá lá em 1919, vai acontecer de novo. Então Bogotá estava se preparando e uma grande estrutura desse preparar-se estava focado em cães. Então, nós fomos lá e trouxemos o colombiano, que naquele momento era a maior referência técnica para a América Latina. E aí, ela era essencialmente urbano. 90% das nossas buscas são rurais. E aí nós adaptamos e construímos um método made in Brasil, muito próprio, né? Eu costumo brincar que é o método xanxerense de adestramento de cães de busca e resgate. E isso está no teu livro? Quando que entrou assim essa vida de escritor pro Walter Parisotto? Pois então, Cris, eu gosto de ser professor. E hoje eu me considero muito mais professor do que milico, né? Eu adoro falar, né? Adoro estar na frente, estar falando para jovens. E como bom acadêmico, né? Para você ser professor, você precisa estudar. Então, quem estuda escreve muito, né? Então, sim. E eu sempre escrevi então artigos acadêmicos. Escrevi um, escrevi outro. Mas eu ler um artigo acadêmico é chato demais. As pessoas verdade. As pessoas não gostam de ler artigo muito acadêmico. chato ler artigo. Então eu peguei parte desses artigos acadêmicos que eu havia escrito, né? E o livro ele é isso, ele é um monte de artigos e tentei jogar numa linguagem mais coloquial. E eu fiz o primeiro capítulo contando um pouco da minha história. E quando as pessoas compram um livro, dificilmente o cara fala... Eu tenho alguém que fala um feedback assim, poxa, cara, eu vi lá aquela experiência que você fez sobre memória. Que coisa fenomenal. Ninguém fala isso. Mas o cara fala assim, cara, o Xanxerê fugiu de casa cego mesmo. Ele saiu de Xanxerê e foi parar em Xaxim cego, cara. As histórias, né? São essas histórias que o povo presta atenção mesmo. E hoje eu estou escrevendo, né, o outro, né, agora um pouquinho atribulado com o tempo, mas a ideia é escrever só sobre crônicas. Um pouco de ficção, um pouco de realidade aumentada, né, e um pouco de histórias. Só de cães. Porque eles são incríveis. Existem histórias que nos fazem chorar, existem histórias que nos fazem rir, né, existem histórias que nos fazem pensar. Todos nós temos uma história bacana com os nossos cães. Sim. E por incrível que pareça, as pessoas... Eu vejo isso pelo Instagram. Você posta alguma coisa fantástica. Olha que foto bonita comparando o tamanho do planeta Terra com o Sol. Cara, isso é fantástico. 200 pessoas assistem. Aí você posta lá um cachorro que vai tentar passar por uma porta com um pedaço de pau na boca e não consegue.
10 mil Sim. pessoas assistem. É verdade, é bem assim. A gente também constata É bem isso. assim. Mas o que é esse teste da memória que você comentou? O que é isso? Tô precisando fazer uns testes, eu acho também. ó. Pois então, isso é um trabalho acadêmico, né, que eu fiz em 2013, uma especialização. Havia um mito que dizia o seguinte, que a memória do cão ela é como fumaça, ela se desfaz muito rapidamente. Nós também, né? Sabe que a nossa, na verdade nós temos vários tipos de memórias. Nós temos uma memória curta, que é uma memória que faz com que nós aquilo que nós estamos falando aqui, né, você vai se lembrar disso daqui a 10 minutos você lembra muito, depois você lembra menos, você lembra menos, você lembra menos, e em 12 horas você vai resumir essa nossa hora de conversa em 1 minuto. Olha, a conversa foi muito boa, ele falou sobre cachorro, sobre livro, sobre isso. Nós temos uma memória de longa duração, que você consegue se lembrar o dia do aniversário do teu filho, da tua mãe, um dia triste, da morte de um parente, primeiro dia... você lembra daquilo que é importante. Meu Deus. Discórdia, a gente vê por aí. Então, a memória, essa memória nos humanos, ela pode durar... Vou dar um exemplo, bem assim, para quem está nos vendo. O sujeito estuda a noite toda, ele tem prova no dia seguinte, ele tem prova de biologia no dia seguinte, tem prova sobre mitocôndria, ele passa a noite toda estudando sobre mitocôndrias, ele vai lá e tira 10 na prova de biologia e mitocôndrias. 3 dias depois, né, uma semana depois, chega para ele e pergunta, me fala sobre mitocôndrias. Mito o quê? Ele já esqueceu. Por isso que eu discordo que a prova tem que existir. Eu acho que não tem que fazer prova. Você junta um monte de informação, põe na tua memória curta e essa informação ela se desfaz, ela vira poeira. Né? O teu cérebro dá uma olhada assim que tá juntando. Quando você está dormindo, o teu cérebro está juntando. Isso aqui é o nome do café. Mas isso é importante, amanhã eu posso tomar esse café de novo, vou guardar. Mitocôndria. Não, isso aí não interessa, vou jogar fora. Isso aqui, e vai descartar. Porque, olha só. O meu cérebro é bem sem vergonha. Tem um O meu também. Ele joga fora. Tem um livro, eu esqueci o nome do livro agora, mas um livro bem interessante, que é um mito, em que o sujeito cai do cavalo e ele passa a ter uma memória fenomenal. Ele se lembra absolutamente de todos os fatos da vida dele. Só que esse cara não consegue viver, porque se eu vou me lembrar de 24 horas do dia anterior, eu preciso de 24 horas para isso. Sim. Então, nós precisamos descartar memórias que não são interessantes. Mas voltando ao cachorro, no ser humano, essa memória de curta duração, essa que você estuda para a prova, ela dura de 12 horas, 8 horas, num sujeito privilegiado, com uma memória boa. Nos cães, ela dura minutos. Né? Então, eu preciso saber até onde vai essa memória do cão, porque eu preciso ensinar para o cachorro. Eu tenho que ensinar mitocôndria para ele. Então, como que eu ensino mitocôndria? Como que eu transformo, né, um processo de mitocôndria em alguma coisa que você não se esquece jamais? Como que você lembra do hino nacional inteiro? Porque você cantou ele tantas vezes que você acabou... Por que você se lembra da tabuada do 7? Porque você chegava lá, 7 vezes 7, 56. Então... Existem fórmulas, existem técnicas para você pegar essa informaçãozinha que não serve absolutamente para nada na tua vida, mitocôndria, e jogar ela lá para a tua memória de longa duração. De que forma? Uma delas é repetindo. Né? Uma delas é sendo importante. Aquilo que te marca, aquilo que seja é importante. Muito legal. Vou imaginar assim, o dia do nascimento de um filho, você consegue descrever, olha, aquele dia estava chovendo, aquele dia... Agora, se você pensar, e o dia seguinte como estava? Você não faz ideia. Porque sempre quando a gente tem algo que é importante, que tem uma carga emocional, você pula isso. Ela vai da curta duração para longa duração, muito rapidamente. Legal. Então, e esse é um artigo. Mas ninguém fala sobre isso. Mas a história do Xanxerê cego... que saiu, todo mundo vamos lê. para as histórias, então. E essa história aí? Essa história do... O Xanxerê foi o segundo cão? Primeiro foi o Havaí, né? O primeiro foi o Havaí, o segundo foi o Xanxerê. Depois? Malu. E agora? Agora, eu estou num processo diferente. Achei que ele ia dizer que foi uma comunidade Havaí, Xanxerê e outra. Não, mas eu tive a Floripa. A Floripa, teve outra. Floripa também, esse processo. Agora, minha carreira está acabando, né? Eu estou só olhando já a porta ali no fundo e vendo
né, quando que eu saio. Eu preciso olhar para outros horizontes. E o que eu pretendo fazer ao me aposentar, obviamente que eu não serei mais um buscador de pessoas, né, mas eu quero ser um cachorreiro, porque isso me dá prazer. Né? Eu tenho 4 cachorros em casa. Também. Né? Então, Nenhuma. o cachorro é um negócio prazeroso e trabalhar com cães é fantástico. Nós temos um número de pessoas que precisam de cães. Cegos precisam de cães. Depressivos precisam de cães. Pessoas solitárias precisam de cães. Pessoas com que sofrem de síndrome do pânico precisam de cães. Pessoas autistas. Autismo. Então, eu tenho um espaço, tenho um sítio ali em São Lourenço do Oeste que eu já estou preparando, estou ajustando. E eu tenho um projeto de criar uma estrutura que pretende ser muito tranquila, assim, um por vez, preparar cães para pessoas com cães especiais para pessoas com necessidades especiais, cães de intervenção. Inclusive, aproveitando, o IFSC de Xanxerê, o ano que vem, vai ter a primeira pós-graduação em nível de especialização em intervenção assistida por animais. 2023? 2022. Agora, Já estamos. Aquela confusãozinha básica Do início de do janeiro. ano é normal. A Terra já deu giro. Já girou. Completou o ciclo. Já deu giro. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Então, a minha cachorra nova é a Dakota. Uma Sim. pergunta por vez. Né? A Dakota, que ela já não está sendo preparada para ser um cão de resgate, mas está me dando know-how. Eu estou aprendendo com ela para trabalhar com isso. Então, a ideia é um cão de uma raça diferente das raças que eu tinha. Então, é aquele cão chulé. Sabe, ele não sai do teu pé. Né? Então, você vai no banheiro, ela fica na porta. Você dorme, ela fica lá na tua cama. Então, esse é um cão especial para pessoas que têm convulsão, por exemplo. Então, agora bacana. a minha cachorra é a Dakota. E é que raça? É um boiadeiro australiano. Um Red Heeler. Tá. Curiosidade agora, porque normalmente quando a gente vê... Atenção para adestradores- curiosidades! Roda a vinheta! Normalmente quando a gente vê adestradores falando, eles são bem rígidos com as regras. Como é que são os cães na tua casa? Sobe no sofá? Sobe na cama? Como é que é? Não? Não. Eles precisam, como você falou, eles precisam ter... Regras. Nós temos que ter uma regra de uma convivência harmoniosa. Eu conheço pessoas que amam seus cães, mas têm uma relação absolutamente desgraçada com seus cães. Provavelmente eu sou uma dessas. Eu conheço pessoas que amam seus pais e seus filhos e têm uma convivência absolutamente desgraçada com seus pais e seus filhos. Nós temos que estabelecer regras, né? Sim. O que pode, o que não pode, tanto o que eu posso fazer e o que elas podem fazer. Lugar de cocô é lugar de cocô. Aquilo que é para ser comido é para ser comido. Então, e a almofada não é para ser comida, o pé do sofá não é para ser comido, né? A mesa não é lugar para, né? Então tem essas regras. É claro que o sofá, né? O sofá é feito para deitar e tal, né? Mas eu tenho 2 cães que vivem dentro e 2 cães que vivem fora. Porque os que vivem fora não foram preparados. Você precisa preparar os cães, né, para ter essa construção. Né? Os cães, eles não foram feitos para estar dentro da sua casa. Né? Se você pegar um bebê de 2 anos que usa fraldas, ele não sabe ainda que ele tem um local ideal para ele, específico, que ele pode fazer as suas necessidades e um produto que ele pode limpar-se depois. Ele aprende isso. E os cães precisam, da mesma forma, aprender. E é lá, filhotinho ainda, né? Sim, você estabelece essas regras. Né? Quanto melhor for essas regras, né, melhor vai ser a relação. E você precisa tratar o cão como cão. Quanto mais ele entender que ele é um cachorro que vive numa família humana e que existem diferenças entre humanos e cães, e você entender isso também, que os sentimentos deles são diferentes, que as necessidades deles são diferentes, né? Essa relação ela vai ficar mais harmoniosa e tranquila. E tem conserto de um cachorro, por exemplo, assim, conserto, digamos assim, mas tem como resolver alguns problemas de comportamento conforme vai passando o tempo? Tem, sempre tem. Sempre tem. Mas nessa minha longa jornada, né,
Eu não vejo que... Olha só, você falou problemas, né? Aquilo para o cão não é um problema. Sim. Para ele tudo certo. comer a almofada é bom. É muito melhor comer a comida ali que está em cima da mesa cheirando lá e pegar um pedaço de carne, né, do que a ração. Né? É muito melhor fazer xixi num tapete aqui fofinho do que, sei lá fora procurar grama para isso, ficar segurando 3 horas a bexiga quase estourando para fazer xixi. Para o cão isso não é problema. Não é problema. E a maioria dos problemas que os cães têm não são problemas. São falta de comunicação. Né? E o problema não está no cão. Porque o cão só faz aquilo porque ele não sabe que ele não pode fazer aquilo. O problema está no ser humano. Nós mimamos demais, né? Nós tratamos o filhotinho porque aquela coisinha fofinha, tratamos aquilo com uma liberdade. A gente não estabelece essas regras, né, de uma boa convivência. E depois fica mais difícil. É muito mais difícil você convencer um jovem a não entrar no mundo das drogas do que depois que ele entrar você tentar recuperá-lo. Tentar tirar. Né? Então, e isso vale com os cães. Algumas coisas que te incomodam, elas vão te incomodar sempre. Só que se a primeira vez que o filhote subir no sofá, você dizer para ele que você não quer que ele faça isso, ele vai entender. Se você falar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez ele já não sobe mais. Só que se você falar isso para ele depois da 20ª, ele já vai entender. Primeira vez que você vê o teu filho fazendo algo errado, né, e você chamar atenção, ele vai entender. Mas se você deixar perder-se, você não vai corrigir mais. Então essas regras, elas têm que ser estabelecidas. Eu defendo, isso vai ser impossível de acontecer, obviamente, mas eu defendo que o cara, antes de ter um cachorro, ele devia passar por um curso. Primeiro, as pessoas compram um cachorro. É verdade. As pessoas compram um cachorro. Você tem cachorro, né? Tenho 4. Você comprou ou adotou? Eu comprei 1 e adotei 3. Você comprou porque achou bonitinho ou comprou pelo temperamento? Porque eu achei bonitinho. É isso aí, a gente casa com o cara porque acha bonitinho. Nossa, ele é todo, né? Aí um ano depois ele engorda 50 quilos. Não, e isso é muito real. Você tem que casar com o temperamento. Exatamente. As pessoas escolhem raças terríveis, que não combinam. As raças. Por que nós temos 400 raças de cachorro? O cachorro é um produto do homem. O homem precisava lá atrás um cachorro que caçasse lebre. Então ele tinha um que se destacou. Daí ele pegou aquele, juntou com o outro, foi. Ao longo do tempo nós criamos uma raça especialista em caçar lebre. Depois ele queria um cachorro que atacasse urso. Depois ele queria cachorro que pegasse o pato dentro d'água. Durante 200 anos nós aperfeiçoamos a raça para se jogar na água e lá pegar o pato. Aí você tem um cachorro e quando você passa perto de uma lagoa você não quer que ele pule na água. Sim. Não, isso não pode. Você pega um cachorro, que normalmente são as raças que as pessoas levam para apartamentos, né, que são cachorros são os cachorros com perninha curta que caçam e que são cachorros que são feitos para caçar pequenos roedores. Ele quer fazer buraco, ele quer caçar, ele quer destruir. Aí você quer que ele não destrua, que ele não morda. Isso é muito real, porque eu comprei a minha cachorra, primeira cachorra que eu tive, assim, eu sozinha, comprei uma Lhasa Apso, achando que ela era extremamente dócil. O Lhasa não é extremamente dócil, especialmente com crianças, ele não se dá muito bem com crianças. A minha odeia crianças, ela odeia que peguem ela. E ela tem aquele aspecto fofinho, peludinho, as pessoas querem chegar e passar a mão. Eu tenho uma poodle que eu adotei também, de maus tratos, mas ela se dá bem com criança, mas ela fica curiosa quando ela vê uma criança. Ela vai, não pra brincar e nem pra atacar, mas ela vai assim, sabe, analisar a criança. Claro. Eu acho que ela pensa, tipo assim, por que essa pessoa é tão pequena, eu acho? Uma coisa assim, ela deve pensar, eu acho. E ela vai lá, tipo, curiosidade, sabe? Que a criança é um ser humano menor, então você pensa... Olha só, você tá... Ser humaninho. Ela tá no espaço, esse espaço é dela. E isso já vem na natureza. O cachorro e o lobo são duas coisas diferentes, né? Não são a mesma coisa. Mas numa matilha de lobo, onde tem um espaço, um território de uma matilha, um lobo de outra matilha não invade aquele território. A natureza, ela é assim. Cada território, ele é de específico, né? Para um grupo.
E o cachorro, ele é absolutamente territorialista. Por que que o cão, os pastores, por exemplo, você pensa, um cão pastor, ele foi desenvolvido porque as ovelhas, né, elas interessavam aos humanos, mas interessavam aos lobos, aos ursos, às hienas. Então, o cão pastor, ele era feito para guardar esse espaço. Então, qualquer outro bicho que invadisse aquele território, que não fosse o pastor homem, né, ou a família, ele iria atacar. Aquele território pertence a ele. Quando você leva um cachorro para casa, aquele território é dele. Pertence a ele. Ele está ali. Ele entende isso. É dele. Então, por que ele mija nos cantos? Quando o outro cachorro chegar, opa, aqui tem dono. Eu vou procurar outro lugar. Esse espaço não me pertence. Né? Então, quando entra alguém no território, ele vai... Ele está lá para defender o território. É dele. E aí, como todo bom lutador, ele olha pro cara, opa, esse é grande, esse não dá. Esse é pequenininho, esse eu vou encarar. Por isso que... Eles fazem essa claro, comparação do tamanho? Claro. Fazendo um parênteses agora. Um cachorro que eu adotei, ele era muito territorialista nisso, de demarcar o território. O dia que eu adotei ele, que eu levei ele pra casa, ele chegou e ele fez xixi na perna do meu pai. Ele chegou, entrou lá em casa, ele fez xixi na perna do meu pai. A gente teve que castrar ele justamente para poder controlar um pouco. O xixi é a identidade do cachorro. É o Facebook do cachorro. Né? Quando ele faz xixi no canto ali, ele está dizendo assim, olha, eu sou macho, eu sou forte. Então, o sujeito passou ali, opa, aqui mora o Totó. Né? O Totó é macho, ele é forte. E ele não gosta, dependendo da altura que está o xixi... tem isso? Claro, quanto mais alto, mais poderoso ele é. Né? Então ele vai fazer o xixi lá, opa, aqui tem um cara melhor, Porque ninguém quer entrar numa briga. As pessoas querem evitar a briga. E os cachorros também. A briga não é boa para ninguém. O cara sai ferido, machucado e tal. Não. Então, se puder evitar a briga, é muito melhor. Como que se evita? Já dizendo. Por que você põe muro na tua casa? Você não quer que o ladrão entre. Então o cara olha, opa, aqui, para que facilitar, né? Então você dificulta um pouco. Então o cachorro faz isso, ele marca o território dele, ele está dizendo, opa, e certamente ele chegou pro teu pai, ó, macho para macho, é o seguinte, ó, tá aqui, ó, tô me apresentando para ti. O cachorro, basicamente o cachorro não fala português. Nós temos que aprender a falar cachorrês. Então, o cachorro tem uma linguagem vastíssima. O jeito como ele coloca a cauda, o jeito como ele se comporta com a orelha, o jeito como ele deixa o seu corpo, né? O jeito que ele posta a sua face. Tudo isso faz parte do cachorrês. Quanto mais nós entendermos de cachorrês, melhor vai ser essa nossa comunicação com o nosso cachorro. Até a forma do latido, né? Porque exatamente. Mas olha que interessante. Inclusive o latido. Percebe? Tem um estudo, né, de um estudo do húngaro, né, na verdade eu li da discípula dele, que é a Gabriela Lakatos, que fala sobre isso. Eles colocaram vários latidos, colocavam as pessoas ouviam o latido e diziam, esse é um latido de tristeza, esse é um latido de solidão, esse é um latido de medo, esse é um latido de agressividade, latidos, né? E das pessoas que tinham cães, quase 100% das pessoas acertavam o que o cachorro queria dizer. Ele está se comunicando, ele está falando cachorrês, ele não fala português. Jamais eu consegui falar português, mas você consegue falar cachorrês. Eu estava lendo de um estudo, só antes de você fazer você não precisa. Não, deixa eu de lado aqui. De um estudo de que os cães aprenderam com o tempo a movimentar a sobrancelha para modificar as expressões do rosto deles, justamente em razão dos humanos, né? Os cães aprenderam. Só os vírus evoluíram mais do que os cães. Se você olhar uma vaca, pega uma foto, um desenho de uma vaca de 1700. Ela tem cara de vaca. Sim. Ela continua sendo vaca. Sim. Agora, pegue um cão. Se você olhar, pega um labrador de 50 anos atrás. Ele é diferente. Os cães, eles evoluem de tal forma que eles saíram da floresta e foram para nossas camas. Eles não caçam mais, alguém caça por eles. Eles ganham a comida pronta. Nenhum ser evoluiu tanto, de tal forma como os cães. Eles começaram, né, a pegar os restos
né, ao redor das aldeias. Depois eles vieram para dentro das aldeias, daí eles começaram a cooperar, caçar juntos, que era muito mais fácil caçar junto, claro, não, eu seguro. Não, a guarda é natural. Ele está segurando, pô, esse cara caça por mim. Pô, não vou deixar outro cara entrar aqui. Aqui eu tô tranquilo, é meu. Então, começou a dividir a caça, daí veio depois ele passou a ser um objeto de luxo. E hoje, por que a gente tem cães? Cães nos dá trabalho, nos dá despesa. É o nosso suporte emocional. Né? Nós, as mulheres não, porque fazem a unha, fazem isso, mas os homens que normalmente não fazem nada, cortam a unha no dente e tal, nós gastamos mais dinheiro com os cães do que no pet shop do que com a gente. É verdade. Né? E a gente pode ver que as sessões de pet do supermercado, que aliás nem é local para ter sessão de pet, cada vez está aumentando mais o espaço. Por que nós queremos cães? Primeiro nós queríamos para caçar, depois nós queríamos para nos proteger, depois nós queríamos para outras coisas. Hoje nós queremos para dividir as nossas angústias, a nossa solidão. É um suporte emocional, o cachorro. Baita de um suporte. Exatamente. Eu ia falar da minha, que como eu adotei ela, parece que ela me agradece todo dia. Eu tenho uma por ter adotado ela, sabe? Eu sinto isso dela. Mas o que acontece? Ela já veio com 1 ano e meio, 2 anos, eu acho. Não sei a idade que ela tem, mas já veio grande. E ela já veio grávida na época ali, que eu adotei ela. Não sabia. Depois ela começou a engordar. Nasceram 5 cachorrinhos dela. Ela deixava pegar os cachorrinhos. Ir lá, mexer e pegar. Mas outra pessoa que chegava perto, ela avançava. Ela deixa mexer no pote de comida enquanto ela tá comendo. Eu passo a mão nela enquanto ela tá comendo, ela mexe o rabinho. Se outra pessoa chegar perto, ela avança. Por isso que eu sinto que parece que ela me agradece, sabe? É uma percepção real? Sim. Veja bem, quem sofre valoriza. Né? Eu trabalhei na roça, né? O dia que a primeira vez, assim, com uns 12 para 13, sei lá, que meu pai me deu uma junta de bois para mim lavrar sozinho, né? Ao final da primeira manhã eu falei, cara, eu vou estudar. Eu vou estudar, isso aqui não é para mim, né? Então, quem sofre valoriza isso. Só quem passa fome valoriza o valor de um prato de comida. Só quem passa frio valoriza, né, o valor de um cobertor. E quem estava na rua, que passou fome, passou frio, que foi chutada, que foi ignorada, valoriza o valor de um afeto, carinho e cuidado. Né? E o cachorro tem esse poder absoluto de ser absolutamente fiel. Fiel. Você não tem um cachorro infiel. Você não tem um cachorro traidor. Você não tem um cachorro... Ele vai ser fiel por você sempre. Essa fidelidade é uma questão incrível. Cães de trabalho policial, às vezes são esfaqueados, são baleados e não desistem. Os cães pastores que guardavam rebanhos, eles guardavam esses rebanhos até a morte. Então, não precisa nem ser só o pastor. Assim, tem histórias que eu, por exemplo, tive na minha família, minha família também é do interior, meu pai na roça, meu avô na roça, iriam ser atacados por uma cobra, um dos cães foi lá e, infelizmente, acabou morrendo, porque ele pegou ela muito distante da cabeça, ela acabou mordendo ele. Mas, tipo assim, eles são fiéis, realmente é um fiel... No literal da palavra. Eles morrem pela gente. Por isso que nós aprendemos essa questão do sentimento e levamos os cães para nossas vidas, para esse suporte emocional. Porque ele não se importa se você é famoso, se você tem 10 mil seguidores, ou se você tem 5, se você é feio ou não. Né? Até se você é feio, até melhor, porque passa mais tempo com ele. Esses valores fúteis que nós, seres humanos, temos, os cães não têm. Né? Você pode sair de casa e dar um chute nele. Quando tu voltar, ele vai estar feliz por te ver de volta. Né? Então, essa compreensão, né, nós precisamos compreender muito mais isso. O ser humano nós seríamos muito melhor na nossa humanidade se nós fôssemos mais caninos, sabe? Se a gente tivesse esses valores de respeito, de proteção, né, que os cães têm. Isso é uma boa reflexão. Sim. Quando você estava lá no Exército, é muito diferente o treinamento do Exército para o treinamento do bombeiro? O que se assemelha? Não. Nada a ver. Não há nada a ver uma coisa com outra, assim, né? O Exército, ele é essencialmente militar, né? Você pensa, você pega um jovem de 18 anos e prepara esse jovem para uma guerra que não é dele, para combater um inimigo que não é dele, né?
E você, como que você coloca uma arma na mão desse cara para defender, né, para defender alguma ideologia que normalmente não é dele? Ele nem entende às vezes? Não, ele não entende, mas ele precisa obedecer. E eu era infante. A infantaria é aquele serviço, é o que morre primeiro, né? É o que vai na frente. A linha de frente. Não, é o combate corpo a corpo, é o que é feito para tomar tiro, né? Então você tem um tanque, né? Mas você tem 200, 300, 400 infantes, né? Então, porque o homem é descartável, então o infante é aquele cara que ele precisa obedecer cegamente. A estrutura militar ela tem muito isso. Então, o que há de semelhante entre as duas instituições é essa questão de ser militares. A corporação, tanto o bombeiro quanto a polícia militar, nós somos essencialmente técnicos, absolutamente técnicos. Então, nós somos militares no Brasil por uma questão histórica, né, contextual. Na grande maioria dos países, né, o Corpo de Bombeiros não é militar, né, mas no nosso país acabou se tornando, porque as corporações surgiram, os bombeiros surgiram de dentro das... talvez com exceção... Olha, eu não sei se teve... Agora não me ocorre nenhum bombeiro que nasceu só bombeiro. Saíram da Polícia Militar. Então, tem essa concepção. Mas toda a formação, toda a estruturação do nosso cotidiano, né, ele é técnico, né? Então, e diferente, se você trabalha numa loja e você vende material de construção, você sabe absolutamente o que o teu cliente quer e o que você vai oferecer para ele, né? Eu quero o cano, tá? O cano está aqui, eu quero isso. Então, o teu produto está ali. O produto de um bombeiro nunca é pré-definido. Não existem 2 acidentes iguais, não existem 2 vítimas numa posição diferente, não existem 2 incêndios iguais. Você trabalha sempre com uma situação absolutamente diferente, né? Pensa que vai... E eu tive o privilégio, assim, eu sou um sujeito abençoado, né? Porque eu tive muitos privilégios na minha vida e um deles foi viver a plenitude. Eu vivi num momento diferente, né, do que nós vivemos hoje, um momento de mais liberdade, que a gente não havia tanta, a corporação era menor, então a gente tinha o espaço territorial nos permitia viver experiências diferentes. Mas eu vivenciei desde rompimento de barragens, queda de aeronave, deslizamentos, enchentes, alagamentos, cobra, barata, escorpião. Né? Tivemos até um chamado uma vez para irmos lá em Ipuaçu, que tinha umas luzes estranhas descendo do céu. É isso que eu ia pedir. Qual foi a ocorrência mais inusitada que você já atendeu ou atuou? Não sei se você diretamente ou que, enfim, te marcou para... Não, a mais marcante, assim, o que mais assim, para mim, o que mais me marcou, que eu considero assim a mais difícil, foi uma tentativa de suicídio. Foram 3, na verdade, muito semelhantes e muito próximos. Tentativa de suicídio em cima do viaduto. E por azar, né, nós fomos acionados, inclusive, pelo cinegrafista da TV. E aí ele estava embaixo filmando. Você pensa, para TV aquilo... Era um show. Se desse errado seria fantástico, né? Iria pro mundo inteiro se desse errado, né? Pensa, caiu o bombeiro e a vítima do viaduto, né? Como nós tiramos a vítima, foi só local, né? Mas se desse errado... E esse é o tipo de ocorrência que você não tem espaço para erros. Sim. Você não tem espaço para erro. Não tem. Você não pode errar absolutamente nada. Você tem um cara depressivo, chapado, pendurado no viaduto e que você precisa salvar esse cara. Você tirar esse cara dali. E aí você tem do outro lado um monte de cara filmando, olhando. Para mim isso é o mais difícil. Porque a técnica de abordagem suicida, ela diz tudo o contrário que foi feito ali. Só que não havia. Na prática, o cara ia cair. E se o cara cai... Então, quando nós somos chamados, seja para tirar um gato, seja de cima da árvore, seja para tirar o cara de cima do viaduto, você precisa resolver aquela ocorrência. Ela passa a ser responsabilidade tua.
E nós temos especialistas em tudo hoje, né? A internet, ela democratizou a idiotice. Qualquer imbecil, ele é especialista em alguma coisa. E aí você tem esse risco, né? De que alguma coisa, um risco para quem está fazendo, embora é uma profissão que nós assumimos e fizemos um juramento, mesmo com o risco da própria vida, mas para mim foi o mais difícil, né? O mais difícil. Tem de toda a ordem, né? Mais engraçada, mais... Tem coisas que são surreais, assim, né? Mas que a gente vive ao longo da carreira. Mas para mim essa... Uma coisa surreal, assim, uma coisa que fugiu do padrão, da realidade de... Que horário que vai passar? Vai, 7? 7. Não dá para passar. Então conta depois para nós fora. Depois eu conto. Mas das luzes, qual era o intuito de chamar os bombeiros para verificar as luzes em Ipuaçu? Teve uma onda, uma Tinha época... que chamar um ufólogo. Teve uma época, por alguma razão, eu tinha gravado e depois eu mudei o celular, deu um problema, eu perdi essa gravação. Mas nós tínhamos gravado essa ligação. Tem uma engraçada, que essa dá para contar no horário. Não é engraçado, é inusitado. Tá. E aí teve uma época que, por alguma razão, né, nós tínhamos uma visitação de seres de outros mundos com uma frequência maior em Ipuaçu. Anualmente em outubro, novembro. Eles vinham com certa frequência. Depois pararam de vir, né? Estão indo para outro lugar. Mas aí virou aquela coisa, não. Cada vez que a pessoa via uma luz, estava preocupada. E o sujeito certamente viu, né, alguma movimentação e luzes, e o cara, não, cara, eu tô vendo, eu vi luzes, vi as luzes coloridas descendo, e tá aqui e tal. E vocês foram? E o que eram as luzes? O pessoal foi e não achou nada, mas é preciso, né? Vai talvez seja, sei lá, um veículo capotado, alguma coisa. Sim. Tem que averiguar. E qual que é a inusitada? Não, ela é só diferente, assim. A Record uma vez lançou uma... Pronto, lá estamos. Tinha que ser a Record. Não, ela lançou uma novela que havia os bombeiros na história, né? Envolvia os bombeiros na história. Eu lembro. E o lançamento o dia que iriam lançar isso, a emissora ofereceu um jantar pra gente no quartel. Para que, em troca e tal, nós assistíssemos a novela. E fizessem uma reportagem. E fizesse reportagem, o que achava, aquela coisa e tal. Então veio o repórter, veio a cinegrafista, aquela coisa, o jantar e tal. E aí eu estava, normalmente não fico, mas uma equipe, estávamos ali e tal. Todo mundo para assistir a novela. Faltava 10 minutos para assistir a novela, deu um acidente com um caminhão de laranja lá em Ponte Serrada. Ai. E saiu todo mundo doido. O repórter, o cinegrafista e tal. Só que o final, o caminhão de laranja tinha quebrado sozinho, então não tinha vítima. Não deu reportagem. Não conseguiram assistir. E não conseguiram assistir a novela. Então, ele ficou a semana toda fazendo a chamada para reportagem. Não deu a reportagem e também não deu a matéria do caminhão de laranja quebrado. Eu vi que não deu nada certo no dia. Nada certo. Foi o dia que foi... Mas e vai que, por exemplo, chegue lá em Ipuaçu, voltando ao assunto do Ipuaçu, e chegue lá e tá lá a nave parada lá, o que vocês iam fazer? Eu não fui na ocorrência, né? Mas... Cara, veja só. Vamos pensar de forma séria. Séria, hoje sim. O teu gato sobe na árvore e não consegue descer. Você vai chamar quem? Um bombeiro. Você chega em casa, né? E tem um equipamento, um veículo que se assemelha a um disco estacionado no teu quintal. Você vai chamar quem? Essas são coisas que... Vem muito da credibilidade que a instituição tem com a população, talvez. Também. Né? Nós existimos para resolver aquilo que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Né? Hoje mudou, hoje as coisas amadureceram um pouco, mas as pessoas nos chamavam para as coisas, às vezes para as coisas mais simples. É que hoje tem Dr. Google, né, para pesquisar. A pessoa fechou o apartamento lá de dentro, né? Chama o bombeiro. A pessoa está presa no elevador.
Tem barata, tem um rato, do rato banhado lá, tem uma cobra dentro de casa, tem um passarinho que caiu do ninho. Não, tem algumas coisas que é até melhor que chame o bombeiro, né? Do que não vai Tentar ser. resolver. Mas eu fiquei feliz que certamente não saberíamos como resolver isso. Mas tu Nós também- acredita que existe ser em outro planeta ou não acho que não? Ó, vou te falar a minha concepção, assim, Aham. sabe, né? Você já viu o tamanho da galáxia? Já. Cara, eu penso Não que... pessoalmente, Não, né? mas a gente... Eu acho que seria muita falta de criatividade fazer um negócio tão grande e colocar a vida só no Só. Eu penso a mesma coisa. Eu no também. negocinho pequeno. Pensa- Eu mesma acho que é coisa. muito egoísmo da nossa parte É imaginar verdade. que é tudo nosso. Houve um tempo que os europeus se achavam que só tinham eles, né? E depois descobriram outros, né? E assim vai. A gente... Quem sabe? Houve um tempo que nós achávamos que girávamos em torno do Sol. Então, Ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. mas vamos ver agora, né? Teve um novo satélite, um novo telescópio, né? Que foi lançado, Sim. foi lançado, né? E que vai nos mostrar. Mas uma coisa é certa, né? Nós somos tão complicados entre a gente que nos colocaram bem longe um do outro, né? Ninguém quer Verdade. contato. Ninguém quer contato. Esses que O ser humano é tentaram- muito... Nós, né, somos muito complicados mesmo. É muito tenso. Verdade. Imagina os caras olhar pra nós e dizer, o que esses loucos estão fazendo, né, cara? Eles não vão vir pra cá. Não, principalmente Ou se se eles são mais evoluídos que a gente, né? Claro. Eles pensam, o que essas criaturas estão A gente, fazendo? a gente Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente é tão... Ah, mas aí eles estão vindo, nós... Não, nós já mas eu estamos acho indo, que mas- tem, eu acho que tem uns que se assemelham tanto com nós que inclusive vivem na sociedade, sabe? Pra estudar nós. Eu acho que sim. Mas eu acho que esses caras devem olhar pra... Vamos lá. Nós vamos somos voltar. tão subdesenvolvidos. Como assim vivem na sociedade? Você Nós acha somos que- tão subdesenvolvidos que nós ficamos pensando assim, por que eles não se mostram pra nós? Mas como que eles vão se mostrar? Não tem como se mostrar. Então tu acha que tem alguns disfarçados? Eu acho que sim, eu acho que alguns se assemelham tanto ao ser humano que vivem na sociedade. Ai, eles... A rainha, o Silvio Santos, pode Mas ser se que seja você coisa tivessem alienígena. aí com o Covid, eles já teriam vazado. Ah, já tinham ido. Ou são imunes, vai saber. Nossa senhora, a viagem. Mas seria... mas se tiver, né? Seria facilmente identificáveis, porque dificilmente eles vão ter um local cuja formação seja exatamente igual à nossa, com a pressão atmosférica exatamente igual à nossa, a composição gasosa exatamente igual à nossa, que nos permita ter outro ser exatamente igual ao nosso. Então caiu por terra a tua teoria. Depende. É o MIB, é fã do MIB. Só falta tu dizer que caneta Bic é uma sonda espiã. porque Esse ela canudinho some. aqui do café do metro, acho que é uma... Mas você pensa assim, né? Se quase 70% da população, né, foi dizimada com a vinda dos europeus para cá, que trouxeram as bactérias diferentes, imagine o que vai acontecer conosco quando vir outro bichinho de fora, né? É. Então talvez a gente não esteja preparado para isso. Vamos ficar Eu acho que não. Vamos ficar conosco aqui já tá difícil só conosco. Sim, tá difícil nós se entender entre nós. Imaginem com os homens lá de fora, né? Vai ficar Eu bem também complicado, acho. né? Mas isso eu ainda continuo Será que achando eles têm tem. animais de estimação também, que nem Será que tem nós, assim? cachorro? Será que tem cachorro lá, tem animais, assim? Só seres Se tiverem humanos? emoções, vão ter. Nós temos... É. Todo ser vivo tem necessidade de cuidar de Se existe alguma presença nessa sala que se manifesta. Começar a fazer um exorcismo. Quanto temos aí, Bruno? 58 pra 58? Bom, Walter, então deixa uma mensagem de paz e otimismo. gente. Não, vamos falar do teu livro, tá à venda? Sim. Como é que o pessoal faz pra conhecer? Tá, então o meu livro assim, é a arte de ensinar seu cachorro. O primeiro capítulo é legal, tem histórias, tal. Depois E o pouco- Xanxerê fugiu, cego. Tem um pouco mais de uma parte técnica. Mas o é livro- pra quem quer meio que adestrar seu cachorro? Não, ou é para isso quem quer entender o seu cachorro. Ah, tá. Quem entender. Isso que nós falamos aqui é o que está no livro. Você precisa falar cachorrês. Você precisa entender que o teu cachorro aprende de uma forma diferente. Né? Como que eu vou ensinar o meu cachorro que ele não pode subir no sofá? Ele não vai entender português. Se você não adianta chegar para ele e dizer qual é o nome do seu cachorro. Amora, a última. Olha, Amora, não sobe no sofá que a mamãe não gosta de ficar limpando teus Mamãe pelos. quer ver. Isso não resolve. Até porque o jeito que você vai falar com ela dessa emoção, Amorinha. ela vai achar o máximo isso. Então o livro é para isso. É um pouco, né,
dessa minha história, dessa minha vivência com cães. Em Xanxerê ele está à venda na Livros e Livros, aqui na livraria. Em Chapecó ele está à venda na livraria Leture. E as pessoas podem me procurar lá no Instagram, né, que eu mando direto para qualquer rincão brasileiro com frete grátis. Ó. Não, a ideia do livro é cobrir os custos. Eu quero que as pessoas leiam, mas aí também não precisa ter prejuízo para isso, né? Sim. Né, então, Com certeza. ninguém me pagou pelo livro, nenhuma editora quis comprar a minha história, então eu tive que fazer a economia e ir lá. Fazer Mas por conta. estou muito feliz, porque eu consegui fazer já 2 edições. Ah, já tá na Legal, segunda? legal. Entra na segunda. Bacana. Bacana. Vamos encerrar? Vamos. Vamos deixar o convite aberto, então, pro Walter voltar aqui quando quiser trocar uma ideia com nós aí, para continuar falando desse mundo tão vasto, né? Que a gente entra num assunto e aquele assunto te abrange mais e vai se prolongando sempre, né? Podemos voltar a falar sobre ETs, política, cachorro. Isso é um assunto interminável. Queijos é um assunto bom, cafés. Queijo também? Eu tô me preparando para deixar de ser bombeiro e virar queijeiro. Como Sério? assim? Como assim? Pô, eu vou me aposentar, gente. Eu vou deixar de ser bombeiro. Preciso fazer alguma coisa útil, senão eu vou enlouquecer. E aí eu Tá, mas vou fazer queijo. Mas daí vários tipos de queijo diferentes. Eu quero fazer um queijo especial, um queijo terroir, um queijo... Existe queijo melhor que o queijo da nona? Pensa se aquele queijo, se você pega aquele queijo da nona, aquele, né, que é feito lá que era feito lá na colônia, maturado naquela tábua no porão, e você der um método para ele melhorar, deixar ele um pouquinho maior para que os cristais circulem de forma uniforme dentro dele. Então, essa é a minha ideia. A ideia é estudar o queijo ali. Não, eu já estudei. Já está em produção? Eu viajei para a Itália, viajei para o Uruguai, eu já fiz vários cursos. Não, ela vai estar no mercado em 2024. Mas eu já comecei a plantar o pasto, né? Não, o pasto é decisivo. Vaca é pasto. Se você fizer uma boa pastagem, você vai ter um bom leite. Então, daqui a pouco vai ter um queijo especial no mercado. Eu acho que você vai fazer com o queijo o que o Celito fez com a cachaça, talvez, ali, aquele estudo, aquele negócio mais assim. Isso aí. Fazer com o queijo... O nosso queijo, gente, assim, eu viajei muito. Agora já passou o tempo, mas... Não, pode. Queijo, nós estamos numa das melhores regiões do mundo para produzir queijo, né? Eu fui para a França e para a Itália. No norte da Itália existe um estado, o menor estado da Itália, que é o Vale d'Aosta, já dentro das montanhas, que produz um queijo regional lá, com origem certificada, que é o Fontina. Ele é divino, esse queijo. Mas é um queijo... As vacas só ficam 6 meses. Elas só têm pasto 6 meses. Nós temos pasto o ano todo. Nós temos possibilidades gigantes de fazer produtos maravilhosos. Por que a gente não faz? Porque muito tempo nós nos preocupamos com quantidade e não com qualidade. Nós queremos uma vaca que produz 40 litros. Só que para produzir um negócio fenomenal, a vaca tem que produzir 15. Então, resgatar isso, sabe? E o queijo da minha nona, ele era simplesmente divino, né? Então, pegar esse queijo, essa fórmula que as nonas italianas tinham, dar um método para ele, porque você nunca come 2 queijos iguais. Sim. Né? Porque se você mexe a temperatura do leite, mexe o pH, você tem queijo diferente. Então, regular isso, ele precisa ser um pouquinho maior para maturar, porque senão você... fica aquele cascão e lá no meio que é gostoso. Então fazer com que os cristais circulem dentro do queijo e tenha uma estrutura bacana. O IFSC aqui tem um curso de queijos que é simplesmente incrível. Ou a gente se candidata a fazer uma prova. Com certeza. Não, eu vim aqui, daqui a 2 anos, de volta aqui na comemoração dos 4 anos e vamos degustar um queijo com café. Isso Olha. aí, então tá. Agora a primeira tá fechado. coisa vai ter que ensinar pro Rodrigo e pro Éder o nome dos queijos, porque, né? Porque, meu Deus do A gente fez céu. um desafio. Vai ela na contar cozinha. vantagem agora. Eu ganhei, né? Contar vantagem. Era pra comprar parmesão, eles compraram um prato. Meu Deus. É que, na verdade, foi Meu assim. Deus. Faltava 10 segundos pra acabar o nosso tempo de mercado. E o queijo tava lá no fim. O Éder foi naquela corrida espetacular dele, né? Todo jeitoso pra correr e tal. Chegou lá, passou a mão no primeiro queijo e disse, peguei! Acabou o tempo. Não deu tempo de olhar o que era. Parmesão e prato é mais ou menos... É fácil, realmente dá para confundir. É quase como confundir um Fusca com a BMW. Não, mas realmente eles são parecidos. Até a diferença eu sei qual Os é. dois começam com P. Eu sei qual é a diferença. Bem diferente. Claro que eu sei. Só que o Éder, né?
Vai esperar o quê do Éder? Se fosse eu que tivesse corrido, era diferente. Né? Se você não assistiu o nosso Duelo na Cozinha, procure ali os Assista. links no nosso Assista. Facebook. Pensa assista. num Masterchef que nós Mas eu somos. não vou fazer tipo nada, porque aqui, se você quer comer parmesão, você tem que ir para Parma. Se você quer comer fontina, você tem que ir lá para Itália. Aqui a gente tem tipo alguma coisa, nós imitamos e fica o tipo. Tipo. Eu não vou fazer tipo nada, vai ser um queijo exclusivo. terroir, isso, queijo nosso. Ah, já tem até nome. Não, o terroir é o termo que se dá a um produto de origem. Então pensa assim, né? Eu quero fazer um negócio que só tem em Xanxerê, uma pamonha xanxerense, produzida com milho daqui. Então é um queijo, é uma pamonha terroir. Tá. Vinho, Eu as agora coisas. viajei. Então, Viu? Tem tá. tudo tem um conceito. Ainda vai ter um nome específico pro queijo. Então. Ainda vai ter o nome. Eu penso em homenagear talvez a minha avó, mas eu não sei. Ai, comida de vó não existe, né? Não existe melhor. Verdade. É como canastra. Canastra é um queijo simples, um queijo... Eu ia falar de baralho. É um queijo simples, não é um queijo... qual Nós canastra que compararmos com grana padano, é um queijo muito simples. também pensei. Mas como ele é muito regional, ele ganhou essa conotação regional, né? Sim. Ele se elevou. O queijo serrano aqui, Sim. né? É um queijo também muito simples, mas ganhou. Só que, poxa, quem comeu o queijo da nona, que maturado lá na Sim. tábua, Na tábua. sabe que coisa maravilhosa que é. E não acha. Rala o parmesão e rala o queijo da nona. Não tem comparação. O queijo Sim. da nona é divinamente mais fantástico. Então, e a minha ideia é isso, é resgatar isso, é fazer um queijo com um cara de colono do oeste, né, dessa italianada, né, do cara que tem terra debaixo da unha aqui. Aquele saudosismo da nona. Não, e todos nós, quem é daqui tem um gosto, né? Nós gostamos de salame, torresmo, vinho colonial, dor de cabeça. Torresmo com champanhe aqui no canal. Nossa. Espumante. Espumante. Champanhe, ó. Champanhe não é daqui. Eu sei disso. Eu sou O problema cultura. dos outros que não descobriram essa iguaria. Fantástico. Né? Muito top. O torresmo eu tenho pena do porco, mas o torresmo é fantástico. Meu Eu Deus. gosto mais de torresmo do que camarão. Eu gosto, né? É um gosto pessoal. E se você olhar metade, meu pai não come camarão, mas come um saco de torresmo. Na canastra eu ia pedir se era canastrão ou canastrinha. Tu sabe que quando eu fui pro litoral lá, o pessoal pegava no meu pé pelo meu jeito de falar, né? Caro, caroça, corrida, tá? E eu acabei perdendo isso. E hoje me arrependo, porque hoje, como nós... Né? Nós estamos fortes, a Chapecó é a quarta economia do estado, né? Nós carregamos esse estado nas costas, sabe, nós somos fenomenais. Hoje, esse jeitão nosso, ele Começa faz a ser sucesso. respeitado, mas Olha, começa. tem o Piá da Granja aí com sei lá quantos milhões de seguidores. Então, hoje, colono tá na moda. Ser colono é fantástico. Então, né, tem que valorizar. Houve uma época que era o manezinho. Agora é a vez do colono. Bem É, do nossa, colono. vez. Mas é o nosso sotaque aqui da região, né? Porque se tu for pegar, por exemplo, o Nordeste, tem o sotaque nítido Mas deles. isso é um preconceito É, linguístico, na verdade. é o sotaque. Nosso país é muito grande. Nós sofremos Cada muito. local que você vai tem um sotaque Claro, diferente. o pessoal Então eu não sei por percebe que isso. do preconceito com o sotaque do Oeste. Né? Não, mas é só o florianopolitano que tem. Né? Mas nós temos que falar do nosso jeitão. O agro está salvando o país. Então nós somos colono mesmo. Então temos que nos orgulhar de ser colono. Todo sábado aqui no canal tem o Agroforte, inclusive, aproveitando para fazer um merchanzinho já. A colonada que movimenta. Claro que Com é. certeza. O agro movimenta tudo. Colono vai bem, todo mundo vai bem. Bem isso aí. Fechamos? Fechamos, então, agora. Muito bem. Obrigado, Walter, mais uma vez aí Me pela convidem presença. sempre pro café e pro bate-papo. Convidamos com certeza. Cris, valeu? Valeu. Tchau pra Estamos você. aí, 2022. Pode me deixar falar. Tá bom já. Acabou? Tô brincando. Você despeça do público. Agora eu não quero Obrigado, mais. Cris. Um abraço. Veja só, que pessoa insuportável essa do meu lado. Aonde que o pessoal pode acompanhar também só em áudio, Cris? Agora foi uma Spotify pergunta. e Deezer, gente. Se quiser ver, essa nossa entrevista vai ficar no nosso site lá, canalideal.com.br. Na barrinha lá, tem uma barrinha na lateral direita, onde fica o Pode Falar. Procura lá, tem todos os podcasts. Se você quiser ver outras pessoas que estiveram aqui conosco. E esse insuportável aqui, inclusive. Mas esse foi mais divertido. Viu? Esse foi o melhor. Inclusive, perto de completar um ano já, né? De Pode Falar. Spotify, Deezer, Facebook, YouTube, site, enfim. Tá lá. Onde você quiser. Valeu. Acompanha os recortes também, tá? A gente faz uns recortes aí de algumas partes e posta também lá em separado. Valeu? Fechou? Até mais. Um abraço. Tchau. Grande galera.